Você já ouviu falar de Caifás, o sumo sacerdote que liderou o julgamento de Jesus? Mas o que aconteceu com ele depois da crucificação? O que ele viu quando se aproximou da tumba vazia, escondido pelas sombras da noite? Que segredos pesaram em sua consciência quando o olhar de Jesus o atravessou como uma lâmina? Calado, mas cheio de verdade. Imagine um homem envolvido pela tradição, mas confrontado por uma verdade oculta. Um líder religioso diante de um julgamento espiritual, onde o silêncio da alma grita mais alto que o som dos sinos do templo. E se eu te dissesse que Caifás não foi simplesmente o vilão, mas um homem atormentado, dividido, à beira da redenção final? Nesse vídeo, vamos explorar os bastidores espirituais da maior decisão da história humana. Veremos o que aconteceu após os holofotes da cruz se apagarem. Cartas esquecidas, um pergaminho misterioso, uma confissão não dita, um segredo revelado que pode transformar não só o fim de Caifás, mas também o nosso começo. Se você quer mergulhar nessa história com alma, fé e olhos abertos, se inscreva no canal agora, deixe seu like e prepare o coração, porque essa não é só uma história do passado, é um espelho para a sua jornada hoje. As noites de Caifás não tinham mais descanso. O homem que um dia foi o mais poderoso sumo sacerdote de Israel, agora tremia diante da própria sombra. Ele ouvia o som de passos, mas ninguém estava ali. O silêncio de sua câmara era mais cruel que o grito da multidão que um dia clamou por sangue. O olhar de Jesus o visitava nos sonhos, imóvel, sereno, mas profundamente vivo. Era um silêncio tão denso que parecia sussurrar o nome dele com acusação e com misericórdia. Ninguém o via acordar suado, com os dedos agarrados ao peito como se carregasse uma pedra. Mas era a culpa que o sufocava. Ela vinha como uma nuvem escura, atravessando os anos, os títulos, os rituais. O que fazer quando a tradição em que você acreditava colide com uma verdade oculta que já não pode ser negada? Os escribas continuavam recitando os mandamentos, mas a alma de Caifás havia sido rasgada como o véu do templo. E aquilo ninguém conseguia costurar de volta. O que poucos sabiam era que ele sonhava. Toda noite, o mesmo sonho. Estava de novo diante de Jesus no tribunal, mas agora ninguém falava. Nem acusadores, nem soldados, nem ele. Apenas o mestre, calado, olhando em sua direção. E aquele olhar de Jesus dizia mais do que qualquer sentença humana. No fundo, Caifás sabia. Aquele silêncio carregava o perdão, mas ele não se achava digno, e isso o dilacerava. Já não era o mesmo homem. O manto sacerdotal ainda estava pendurado no quarto, mas ele evitava tocá-lo. Cada linha bordada parecia pesar toneladas. A crucificação que ele havia autorizado não ficou no Gólgota. Ela continuava dentro dele. Caifás tentava apagar a memória, mas ela voltava com força, como se o próprio céu se recusasse a deixá-lo esquecer. O julgamento espiritual começara, e agora ele era o réu. Na penumbra do quarto, uma vela tremeluzia enquanto ele encarava as paredes, buscando consolo em pergaminhos antigos. Nenhum deles respondia à pergunta que queimava sua alma. E se eu estiver errado? O silêncio pesado era agora seu único companheiro. Cada noite era um lembrete de que não se pode apagar a verdade com decretos. E a cada sonho, a cada suspiro, a decisão impossível se aproximava: esconder-se da luz ou encará-la. Caifás estava quebrado, mas é exatamente aí que muitos começam a ser reconstruídos. O homem que achava conhecer a lei agora estava sendo ensinado por algo maior: o Espírito. A verdade não bate à porta gritando, ela sussurra na consciência. E o eco da voz divina estava justamente naquele silêncio ensurdecedor. Às vezes, Deus fala quando tudo parece calado, e o que Caifás mais temia era que Jesus não o condenasse, mas o perdoasse. Na terceira vigília da noite, quando até os sentinelas cochilavam, Caifás ouviu algo diferente.
Não era sonho. Os passos eram reais. Lentamente eles cruzavam o mármore frio da entrada. Um calafrio percorreu sua espinha. A escuridão parecia ter ganhado forma, como se carregasse um peso milenar. Não era um inimigo, mas também não parecia amigo. Havia ali a presença de um juiz invisível, como se o próprio céu tivesse enviado alguém para confrontá-lo. O sumo sacerdote, antes confiante no trono do sinédrio, agora se via vulnerável como um menino. Não tinha armas, não tinha respostas. Só tinha a alma nua diante do desconhecido. O visitante não pronunciava o nome de Jesus, mas sua presença o gritava. O ambiente ficou denso, como se o ar carregasse a poeira do templo rasgado. Naquela noite, a culpa não vinha mais sozinha. Ela vinha acompanhada da possibilidade de confissão. "Você já sabe por que estou aqui", murmurou a voz grave, baixa, quase etérea. Caifás não respondeu, apenas abaixou os olhos. Algo dentro dele dizia que aquele momento era mais do que uma visita, era o início de seu julgamento espiritual. E não era um julgamento feito por homens, mas um chamado à verdade diante do Eterno. O tipo de confronto que não aceita desculpas, queima, revela e transforma, se o coração se abrir. O visitante não trazia espada nem tochas. Sua arma era o silêncio. Seu olhar era espelho. Em um gesto lento, ele tirou de dentro da túnica um objeto envolto em tecido antigo. Caifás reconheceu. Era o selo do templo. Mas ele não se lembrava de ter autorizado aquele documento. Um pergaminho misterioso, selado, parecia pulsar com algo além do físico. O que ele carregava era mais pesado que qualquer rolo da Torá. O rosto do visitante era difícil de descrever. Havia luz e sombra ao mesmo tempo. Era como se fosse feito de memórias, de justiça, de eternidade. E ainda assim, humano. Cada palavra não dita pesava toneladas no peito do sacerdote. Algo dentro dele gritava por arrependimento, mas o orgulho ainda lutava por espaço. Estava diante da decisão impossível: resistir mais um pouco ou render-se de vez. Naquele momento, Caifás entendeu. Deus envia mensageiros até mesmo aos seus opositores. Às vezes, o céu visita a escuridão para acender uma centelha de redenção. A visitação noturna era mais que simbólica, era profética, e ele sabia no fundo da alma que aquela noite mudaria tudo. Porque uma vez confrontado pela verdade, ninguém sai o mesmo. O tempo de fugir havia acabado. A hora da verdade havia chegado. O tribunal estava lotado, fariseus, soldados, curiosos, todos ali para ver o chamado blasfemo ser julgado. Mas no centro de tudo havia um silêncio diferente. Não no ambiente, mas na alma de Jesus. E quando ele foi trazido, algemado, suado, com o rosto machucado, ele não olhou para a multidão, nem para os guardas. Olhou direto para Caifás, um olhar firme, limpo, sem medo, sem raiva, um olhar que sabia de tudo. Ali, por um instante, o sumo sacerdote sentiu-se nu diante de Deus. Aquele não era o olhar de um prisioneiro qualquer, era o olhar de quem sabia que estava cumprindo algo maior, como se a crucificação já estivesse escrita nas estrelas, e Caifás fosse apenas uma peça do plano. Mas mesmo assim, havia compaixão naquele olhar. Era como se dissesse: "Você não me julga, eu te vejo." Um julgamento invertido começava ali. Caifás tentou manter a pose, interrogou, acusou, citou leis e profecias, mas por dentro algo tremia. Ele conhecia as Escrituras, sabia que o Messias não seria reconhecido por todos. E parte dele, a parte mais enterrada, e sussurrava: "E se for ele?" Mas havia o sinédrio, havia a multidão, havia a tradição. A pressão de séculos estava em suas costas. Mesmo assim, os olhos de Jesus continuavam ali, dizendo tudo sem dizer nada. A lembrança daquele olhar voltaria depois, como uma espada girando no peito. Durante anos, Caifás se lembraria do exato momento em que Jesus foi condenado. E mesmo assim,
o olhou com amor. Era mais do que justiça. Era a redenção final, oferecida no meio do ódio. Aquilo partiu algo dentro dele, porque não era o olhar de quem perde, era o olhar de quem se entrega por amor. E isso desarma qualquer um. Naquela sala, todos acreditavam estar no controle, mas Caifás sentia que o verdadeiro trono não estava ali. O que mais o inquietava não era a postura de Jesus, era sua paz. A paz de quem sabia que a tumba vazia viria, de quem conhecia o fim da história. Um fim que ainda era mistério para todos, menos para ele. E Caifás entendeu. Aquele olhar carregava o peso de uma verdade oculta e eterna. Você já encarou olhos assim, que enxergam além da sua máscara, que te veem por dentro com todas as falhas e ainda assim não recuam? O olhar de Jesus não acusa, ele revela. E foi isso que mudou tudo para Caifás, porque naquele instante ele não viu um homem, viu a eternidade olhando de volta. E uma vez que você vê isso, você nunca mais consegue dormir em paz, até se render à verdade. Durante anos, Caifás carregou o peso de algo que nunca disse em voz alta. Não estava em nenhum rolo da lei, não foi escrito nos registros do Sinédrio. Mas havia um momento, secreto, gravado em sua alma. O instante em que entendeu que Jesus o perdoava com o olhar. Não havia sentença, nenhuma palavra foi dita, mas havia perdão. E isso era mais doloroso que qualquer condenação. Ele não conseguia explicar. Era como se aquele olhar dissesse: eu sei quem você é, e ainda assim, eu te amo. E o mais angustiante era que Caifás nunca pediu por isso. Não buscou, mas recebeu. A culpa que o esmagava era alimentada por essa compaixão inesperada. Porque se Jesus realmente o havia perdoado, então ele não era apenas culpado de matar um inocente. Ele era culpado de rejeitar o amor. Essa é a natureza do perdão divino. Ele nos encontra antes mesmo de pedirmos. E isso nos desmonta, porque tudo o que Caifás conhecia sobre justiça envolvia mérito, punição, rituais. Mas ali estava um homem sangrando, injustiçado, e ainda assim oferecendo misericórdia. A alma sacerdotal de Caifás não sabia como lidar com isso. Ele esperava a ira, recebeu graça, e isso o deixou ainda mais quebrado. Era tarde demais para impedir a crucificação, mas não era tarde para reconhecer a verdade. Caifás lembrava daquele olhar em momentos de silêncio. Ele não aparecia nos gritos da multidão, mas no sussurro da consciência. Nos momentos em que os sinos do templo paravam de tocar e tudo ficava quieto. E no fundo ele sabia, a única forma de ter paz seria confessar, não ao povo, mas a Deus e a si mesmo. Quantas vezes ele esteve a ponto de gritar a verdade? Quantas vezes subiu os degraus do templo para falar e desceu em silêncio? A confissão era como um fogo nos ossos, mas o medo falava alto. O medo do sinédrio, do povo, de perder tudo e, ironicamente, de ser perdoado. Porque ser perdoado significaria encarar a verdade de frente e abandonar a máscara, e isso exige mais coragem do que condenar um inocente. Talvez você conheça essa dor, saber que está errado e mesmo assim hesitar, ver a redenção final ao alcance e ainda assim resistir. Caifás não era diferente de nós. Era só um homem lutando entre o ego e a graça. E naquele conflito ele entendeu. Às vezes, o maior castigo não é o inferno. É perceber que foi amado o tempo todo e ainda assim escolheu negar esse amor. O amor que já estava no olhar de Jesus. Ninguém soube, nenhum guarda percebeu, nem os discípulos imaginavam. Mas naquela madrugada, Caifás saiu pelas sombras como um ladrão da própria consciência. O sumo sacerdote, símbolo da autoridade espiritual de Israel, estava indo até o túmulo de Jesus, não para confirmar a morte, mas para tentar calar o que já vivia dentro dele. A notícia corria pelas ruas, a tumba estava vazia, mas Caifás precisava ver com os próprios olhos. Ele caminhou encapuzado,
o coração acelerado como tambor de guerra. Cada passo ecoava entre as rochas. As mãos tremiam. E quando chegou ao jardim, o silêncio ali era diferente. Não era vazio, era cheio. Um silêncio que anunciava algo impossível. A pedra estava rolada, os lençóis dobrados. Nenhum corpo, nenhum vestígio de roubo. Apenas o mistério. E uma atmosfera que gritava ressurreição. O tempo parou. Caifás, que havia assistido tantos funerais, que conhecia cada centímetro do ritual da morte, agora estava diante de algo que desafiava todas as regras. A morte havia sido interrompida. O que fazer quando até a sepultura se curva diante do Nazareno? Seu olhar percorreu o interior da tumba e entre os cantos da rocha viu algo, um rolo, um pergaminho misterioso, selado com símbolos que ele jamais havia visto. Com mãos trêmulas, ele o pegou. O selo se rompeu com um estalo suave, como se o próprio céu autorizasse sua leitura. Era curto, mas poderoso, em linguagem estranha, mas clara ao espírito. Aquele que vence a morte carrega a verdade eterna. Era como se o próprio Jesus estivesse ali falando com ele. E aquilo não era uma profecia distante. Era uma sentença viva, uma convocação, uma verdade que pulsava. Caifás caiu de joelhos. Não havia como negar mais. A verdade oculta não estava mais oculta. A decisão impossível se aproximava. Continuar sustentando a mentira ou reconhecer a maior verdade da história. Ele havia presenciado o impossível e naquele instante entendeu que não se pode selar o que o céu decidiu revelar. Nem pedras, nem guardas, nem decretos. A ressurreição não pode ser trancada. Você já visitou seu próprio túmulo interior? Já olhou de frente para aquilo que acreditava estar morto e viu que Deus ainda estava lá? A tumba vazia é mais que um local histórico. É um convite à transformação. E Caifás, o homem que julgou Jesus, agora era confrontado por um túmulo que falava mais alto que qualquer tribunal. Porque quando a verdade ressuscita, não há mais como enterrá-la. Caifás segurava o pergaminho misterioso como se carregasse fogo nas mãos. As palavras escritas ali não vinham da tinta, vinham de outro lugar. Era como se o céu inteiro coubesse naquele fragmento de pele e luz. Ele tentou recitar em voz alta, mas a garganta travou. Não era medo, era reverência. A sentença ali contida era clara. Aquele que vence a morte carrega a verdade eterna. E isso o quebrava por dentro. Durante anos, ele havia protegido a tradição, guardado os rolos sagrados, feito oferendas conforme a lei. Mas nunca tinha sentido a presença de Deus como naquele momento. Não no templo, mas ali, na terra úmida de uma tumba aberta. O sumo sacerdote, aquele que deveria representar o elo entre o povo e o eterno, agora se via como o maior opositor daquilo que dizia defender. A verdade oculta estava diante dele, pulsando, e se tudo o que ele acreditava fosse apenas uma sombra do que agora via com clareza, e se o véu do templo não tivesse sido rasgado por um terremoto, mas por uma mão divina, Caifás começou a chorar. Choro de quem entende que perdeu tempo demais. Choro de quem percebe que a justiça de Deus é maior do que as paredes que os homens constroem. A verdade havia ressuscitado e ela estava viva, palpitando em cada palavra daquele pergaminho. O mais doloroso é que aquela mensagem não era só reveladora, era condenatória. Ele sabia, se aquilo viesse à tona, todo o sistema ruiria. O sinédrio o odiaria. O povo não entenderia, mas o coração queimava. A culpa já não era mais só por ter condenado Jesus, mas por ter silenciado a verdade que agora o libertava. Ele não podia mais guardar aquilo, mas também não sabia como expor. A batalha interna havia começado. A presença do visitante voltava à mente dele. A visitação noturna não havia sido um delírio, era um chamado. O julgamento espiritual havia começado ali, mas agora a sentença estava nas mãos de Caifás. Ou mentia para manter o poder, ou revelava a verdade e se perdia aos olhos dos homens para se encontrar aos olhos de Deus.
O arrependimento já tinha brotado. Faltava agora a coragem da redenção. E talvez essa seja a batalha mais comum dos que conhecem a verdade. Saber que ela liberta, mas tem um custo. Caifás estava diante do seu Jordão. Precisava atravessar. Mas entre a teoria e a prática havia o abismo da decisão. A mensagem daquele pergaminho esquecido não era só para ele, era para todos nós. Porque quem encontra a verdade tem a missão de proclamá-la, mesmo que o mundo inteiro peça silêncio. O pergaminho estava escondido, mas o queimar em sua alma era constante. Caifás se movia entre as colunas do templo como quem carrega uma espada invisível no peito. A culpa e a confissão duelavam dentro dele. De um lado, a estrutura do sinédrio, os anos de poder, a reputação construída. Do outro, o olhar de Jesus, o mesmo que o perdoava, mesmo sem palavras. Ele sabia, não havia como continuar neutro. Era hora de escolher. As palavras do visitante ecoavam em sua mente. A verdade que se cala apodrece. Era como se o próprio céu o pressionasse, não com força, mas com luz. A cada vez que subia os degraus para liderar os rituais, algo dentro dele gritava: traduz isso em verdade. Mas como? Como confessar que o Messias havia sido crucificado sob sua liderança? Como dizer que a ressurreição era real? Que a tumba estava vazia? O dilema era sufocante. Se falasse, perderia tudo. Se calasse, perderia a alma. Essa era a decisão impossível: proteger a religião ou anunciar a redenção final. Havia temor, mas também havia fogo. O mesmo fogo que descia nos dias de Elias agora queimava em seu peito. E no meio da angústia, uma certeza surgia: a mentira pode proteger por um tempo, mas a verdade transforma para sempre. Caifás passou a noite em claro, caminhava de um lado ao outro murmurando escrituras, mas nenhuma lhe dava paz. Ele sabia que só uma coisa poderia libertá-lo: a verdade, não a teológica, a pessoal, aquela que rasga o orgulho e deixa a alma exposta. E quanto mais tentava racionalizar, mais lembrava do olhar de Jesus. Um olhar que dizia: escolha. E essa escolha ninguém podia fazer por ele. Pela primeira vez em décadas, ele subiu ao altar sem ter o controle do que diria. A multidão estava lá. Os outros sacerdotes o observavam, mas algo diferente pairava no ar. Era como se o céu estivesse em suspense. Ele abriu a boca, mas não para repetir os rolos antigos. Ele tremia, mas não era medo, era o espírito. E todos entenderam. Algo estava prestes a ser revelado. Algo que mudaria tudo. E talvez você conheça esse tipo de momento. Quando toda a sua história se resume a uma escolha. Quando o medo de perder batalha contra a fé de se render. Caifás não era um monstro. Era só um homem diante da cruz do seu próprio destino. E a pergunta ecoava para ele: e para nós, mentir ou redimir? Continuar protegendo o que passou, ou dar voz à verdade que pode transformar o futuro? O templo estava cheio, era dia santo, homens de mantos longos, olhos severos, salmos nos lábios. Mas entre eles, Caifás era um vulcão prestes a explodir. O sumo sacerdote que por anos comandou o culto, agora mal conseguia respirar. O pergaminho misterioso queimava em seu interior, e o peso da culpa tornava-se insuportável. A verdade precisava ser dita. Ele não aguentava mais viver no silêncio. No meio do discurso oficial, ele parou. Engoliu em seco. Todos notaram. E então, como um trovão em céu limpo, a frase saiu: eu o condenei, sabendo que ele era inocente. Um burburinho tomou o templo. O som dos sinos pareceu falhar. Alguns levantaram as sobrancelhas, outros tentaram rir, como se fosse uma parábola, mas o rosto de Caifás não deixava dúvidas. Aquilo era uma confissão, e era real. Ele continuou. Contou sobre o olhar de Jesus, sobre a tumba vazia, sobre o pergaminho esquecido. Falou do perdão que sentiu, da paz que o atormentava por ser tão injustificável.
As palavras saíam como cascata, como se ele estivesse sendo liberto a cada frase. O templo, outrora lugar de rituais vazios, agora era palco de uma verdade oculta vindo à tona. Era como se o véu se rasgasse de novo, mas desta vez no coração do sistema. Os sacerdotes o encaravam em choque. Uns gritaram blasfêmia, outros ficaram em silêncio. Era o caos, mas Caifás não parava. Ele havia vivido o bastante com a mentira. E agora falava não como juiz, mas como alguém julgado e redimido. O julgamento espiritual que o visitou nas madrugadas agora se cumpria ali, diante de todos. Ele não era mais o sumo sacerdote. Era só um homem em busca de perdão. Alguém tentou calá-lo, outro ameaçou, mas era tarde demais. O segredo revelado já tinha saído. E a coragem agora vinha de um lugar que nem ele reconhecia. Um lugar além do templo, além da religião. Um lugar de encontro com a verdade. E não havia mais como voltar atrás. A semente havia sido lançada. E por mais que tentassem apagar, a verdade tem um jeito misterioso de sobreviver ao tempo. E você já teve que dizer uma verdade proibida? Já sentiu que precisava quebrar o protocolo para ser fiel à sua consciência? Caifás arriscou tudo para confessar. Não por glória, mas por libertação. E às vezes, a verdadeira adoração não é um cântico bonito, mas a coragem de dizer a verdade, mesmo quando ela te condena. Porque é ali que começa a redenção final, no altar da sinceridade. A reação foi imediata. Gritaram, acusaram. Alguns rasgaram as vestes, irados. O templo virou tribunal novamente, mas agora com Caifás no banco dos réus. O homem que um dia foi temido, agora era visto como traidor. Heresia, diziam. Blasfêmia, berravam. A ira dos homens fervia, mas o que ninguém via era que por dentro Caifás nunca esteve tão em paz. Exilado, expulso, desonrado, tudo aconteceu rápido. As pedras que antes ele ordenava, agora estavam prontas para ele. Mas a alma não tremia mais, porque algo havia mudado. O que ele perdera por fora havia ganho por dentro. A tradição havia ruído, mas a verdade permanecia. E a paz que agora carregava era inexplicável. Era a mesma que ele vira no olhar de Jesus. Eles podiam tirar seu título, podiam apagar seu nome dos registros, mas não podiam desfazer o que ele havia visto. A tumba vazia era real, o pergaminho misterioso, uma revelação divina. E o perdão, esse já tinha sido escrito nos céus. Caifás andava pelos arredores de Jerusalém como um homem simples, mas com o coração cheio de luz. Aquele que fora temido, agora era livre. Muitos se perguntavam como ele suportava tanto desprezo, mas a resposta estava no íntimo. Ele havia feito paz com Deus. E quando isso acontece, o barulho externo já não assusta, porque o julgamento espiritual já passou, e o veredito foi graça. Ele não era mais o mesmo, não por castigo, mas por revelação. A verdade havia custado tudo, mas havia lhe dado algo que ninguém mais podia roubar. A ironia, aqueles que o acusavam agora repetiam os rituais sem vida, enquanto ele, sozinho e rejeitado, caminhava como alguém que havia tocado o eterno. A ira dos homens é barulhenta, cruel, cega, mas a paz de Deus é silenciosa, doce e firme. E é essa paz que sustenta aqueles que ousam falar a verdade, mesmo que o mundo inteiro diga que eles estão errados. Talvez você esteja enfrentando algo parecido. Ser fiel custou seu status, seus amigos, sua imagem. Mas saiba, não há glória maior do que a consciência limpa diante do eterno. Caifás perdeu tudo o que o mundo podia dar e finalmente encontrou o que o céu sempre quis oferecer. E você está disposto a enfrentar a ira dos homens para viver a paz de Deus? O tempo passou. Os ecos do templo se calaram. Os rituais continuaram. Os tronos foram ocupados por outros. Mas o nome de Caifás quase foi esquecido. Quase, porque em algum lugar alguém sussurrava sua história.
Não a história oficial, mas a história secreta. A do homem que viu o olhar de Jesus e foi transformado por ele. A do sacerdote que ousou rasgar o próprio véu, de dentro para fora. Ele não buscava redenção pública, já não desejava reconhecimento. Mas seu testemunho foi plantado como semente nos corações certos. Um soldado, um jovem escriba, um dos mestres do templo. Aos poucos, como rios subterrâneos, a verdade oculta começou a emergir. A confissão de Caifás não morreu com ele. Ela atravessou gerações, porque a verdade sempre encontra um caminho. Dizem que, no fim da vida, ele escreveu um último texto, não como sacerdote, mas como homem quebrado, remendado por graça. Um novo pergaminho. Nele, ele não pedia desculpas ao povo, mas declarava ao céu: eu o condenei, mas ele me perdoou. Era simples, direto, desarmador. A maior redenção final não veio de um altar, mas de um coração que finalmente parou de resistir. Caifás encarava o céu com os olhos cansados, mas vivos. Sabia que seria lembrado por muitos como traidor, mas talvez por alguns como alguém que teve coragem de mudar, porque mudar, de verdade, exige mais fé do que manter as aparências. Ele não rasgou só o véu do templo, rasgou o orgulho, rasgou o medo, rasgou a religiosidade vazia e encontrou Deus, não no trono, mas no arrependimento. E assim, em silêncio, o homem que julgou o Salvador foi salvo pelo Salvador. A decisão impossível agora parecia simples: deixar que a verdade brilhasse, mesmo que sua reputação fosse apagada. Porque não importa como o mundo te lembra, o que importa é o que o céu escreveu sobre você. E para Caifás, essa história terminava com perdão, com paz, com verdade, com Jesus. E agora, a pergunta se volta a você. Qual véu ainda está pendurado no seu coração? Que verdades você tem enterrado por medo da reação dos outros? A história de Caifás é mais do que uma reviravolta espiritual. É um convite, porque mesmo quando tudo parece perdido, a verdade ainda encontra um caminho. E quando ela chega, ou você a nega, ou deixa que ela te transforme para sempre. Caifás viu tudo, julgou, negou, resistiu, mas no fim não conseguiu escapar da verdade. E você está escondendo alguma verdade dentro de si? Há quantos anos você carrega um silêncio pesado, uma culpa não confessada, uma verdade que o Espírito já revelou, mas que você ainda teme encarar? A história desse sumo sacerdote não é apenas sobre o passado, é um espelho do agora. Quantas vezes Deus já te confrontou com olhares, circunstâncias, visitas silenciosas da consciência? Talvez você também esteja diante de uma decisão impossível: manter o orgulho ou viver a liberdade que só a confissão e o perdão podem trazer. Essa história nos lembra que a redenção final não é para os perfeitos, mas para os corajosos. Que até mesmo quem negou Jesus com as palavras pode ser abraçado por ele com o olhar. E que a tumba vazia ainda fala, ainda transforma, ainda espera por quem ousa se aproximar dela de coração aberto. Você está disposto a romper com o sistema interior que te prende? A abrir mão da aparência para viver a verdade? Deus não quer títulos. Ele quer verdade. Não quer perfeição. Ele quer sinceridade. Caifás escolheu, tardiamente, mas escolheu. E você, vai enterrar a verdade ou proclamá-la? Leia os evangelhos. Ore com honestidade. Encare o olhar de Jesus e permita que ele rasgue o véu do seu coração como rasgou o do templo. Porque a maior revolução espiritual começa quando a gente para de se esconder e deixa a luz entrar. Se essa história te tocou, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe os próximos episódios de fé, reflexão e transformação.